Voltamos aqui para falar um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Trânsito e agora especificamente no CONTRAN e as suas competências, né? A gente vai trabalhar as competências do CONTRAN e principalmente as competências que têm mais peso, ou seja, aquelas competências mais diferentonas. Olha só, você tem que saber todas, mas aquelas mais diferentonas você tem que saber mais. Porque as mais diferentonas é o que vem com problemáticas para a sua prova. Tranquilo? Então vamos ver todas, mas a gente vai trabalhar aquelas que têm mais complexidade, com mais calma. Tranquilo? Então vamos lá. Compete ao CONTRAN, a gente vai trabalhar o CONTRAN lá no artigo 12. Olha só, no artigo 12 ele vai trazer as competências. No artigo 12 do CTB, vai trazer as competências do CONTRAN. Primeira competência, e talvez a competência mais emblemática, é a de estabelecer as normas regulamentares. Ou seja, você tem que entender que quem estabelece as normas regulamentares em âmbito da União toda é o CONTRAN. Ou seja, existe resolução de um órgão estadual? Exemplo, existe resoluções da CETRAN? Não, porque as resoluções vão ser feitas por quem? Quem vai normatizar o trânsito na União? Quem vai normatizar o trânsito na União é o CONTRAN. Então, o primeiro e mais emblemático aqui, a primeira e mais emblemática competência do CONTRAN é a competência de normatizar, porque ela faz as resoluções e as resoluções são só do CONTRAN. Beleza? Primeiro, e também vai estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, primeiro você vai falar assim, ó, primeira coisa, as resoluções, né? Normatizar, quando eu falo de normatizar, é o CONTRAN. E só no CONTRAN haverá as resoluções. Normatizar. E aqui eu falo resoluções do CONTRAN, haverá só na União. Ou seja, vai servir para todos. Presta atenção, porque eu não tenho resolução do CETRAN, eu não tenho resolução do órgão municipal, não tenho. Eu tenho resoluções do CONTRAN, que é um órgão da União. Beleza? Essa é a primeira ideia. Segundo, coordenar o Sistema Nacional de Trânsito objetivando a integração. E lembra que a gente já falou que ele é um órgão normativo, consultivo e também coordenador? Quando ele fala de coordenar aqui, ele está coordenando o Sistema Nacional de Trânsito. Ele fala coordenador máximo? Não fala. Então aqui é só coordenar. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza. Terceiro ponto, que é o nosso inciso 4º, criar câmaras temáticas. A gente já falou que as câmaras temáticas, elas são órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Não são, né? Olha só, terceiro ponto, ela cria as câmaras temáticas. Câmara temática é órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Não é órgão do sistema. Do Sistema Nacional de Trânsito. Ela está o quê? Vinculada ao CONTRAN. Professor, aqui entram mais informações do que eu já sabia. Olha só, existe câmaras temáticas num órgão executivo de trânsito? Não, porque câmara temática vai estar vinculada a quem? Ao CONTRAN. Acabou, meu filho. Vai estar vinculado ao CONTRAN, porque o CONTRAN é o órgão colegiado que vai deliberar sobre resoluções que vão impactar todo o território nacional. Beleza? Isso é a Câmara Temática e é criada pelo CONTRAN. Próximo, estabelecer seu regimento interno e as diretrizes da JARE. Quando ele fala de estabelecer as diretrizes as diretrizes de funcionamento da CETRAN e do CONTRANDIF, estabelecer o seu regimento interno e as diretrizes de funcionamento da CETRAN e do CONTRANDIF, ele faz isso por quê? Porque ele quer ter uma simetria, ou seja, ele é um órgão normativo e consultivo e ele quer ter uma simetria com um órgão normativo e consultivo no Estado, para que eles falem as mesmas línguas, todos eles. Ou seja, ele vai estabelecer as diretrizes de funcionamento da CETRAN de São Paulo, de Rio de Janeiro, do Paraná, do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Amazonas. Todas elas terão as mesmas diretrizes de funcionamento. Padronização. Quando eu falo de padronização, é isso que ele quer falar. Olha só, então ele vai estabelecer as diretrizes de funcionamento da CETRAN e do CONTRANDIF. CETRAN e do CONTRANDIF. CONTRANDIF. Beleza, professor. Para que ele vai fazer isso? Para que ele haja uma padronização
que é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional. E ele vai atuar para que isso aconteça. Próximo, estabelecer as diretrizes de funcionamento da JARE. Todas as JARES no Brasil todo terão as mesmas diretrizes de funcionamento, as mesmas diretrizes de julgamento das infrações. Mas aí, cada uma dentro da sua peculiaridade. E quem vai determinar isso? O CONTRAN, porque é o órgão normativo e consultivo máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Normativo e consultivo máximo. Zelar pela uniformidade do cumprimento das normas contidas nesse código. E agora vem aqui a coisa boa, para você entender, isso aqui cai muito em prova. Responder consultas formuladas. Quando ele fala de responder consultas formuladas, ele está falando lá do papel de órgão consultivo. Olha só, o Estado ele não vai conseguir dirimir todos ali os conflitos, ele não vai saber tudo. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pedir para quem pode normatizar, que é mais grande que ele. Quem é mais grande que os órgãos executivos? Quem é mais grande que os órgãos normativos e consultivos nos estados? O CONTRAN. Então o CONTRAN ele vai fazer o quê? Responder consultas. Porque ele é um órgão consultivo. E aí a gente vai ver aqui que a gente tem prazos, datas para a gente responder consultas. Mas aí a gente vai mais à frente, fica tranquilo. Olha só, aprovar e complementar os dispositivos de sinalização e complementação e avocar análise de soluções. Presta atenção nisso aqui. E agora a gente vai fazer uma diferenciação grande e você vai entender que cada um tem a sua peculiaridade e cada um tem a sua vocação. Olha só, o CONTRAN, ele tem a capacidade de quê? De avocar. E ele também tem a capacidade de dirimir. Ele tem capacidade de avocar e dirimir. E aqui a gente vai fazer um contraponto, que é diferente do que? Da CETRAN e também do CONTRAN-DIF. Olha só que top isso aqui para cair em prova. Quando ele fala aqui, ó, no inciso 13, avocar para análise e solução de processo de conflito de competência e circunscrição ou, quando necessário, unificação das decisões administrativas. Olha só, quando ele fala de avocar, ele vai avocar conflito. Conflito de quê? Conflito de competência ou circunscrição. Beleza, professor, entendi. Ele vai avocar para ele conflito de competência e circunscrição. Avocar é tomar para si aquele conflito. Se ele vai fazer isso com a propriedade de ser o CONTRAN, órgão normativo, executivo e coordenador. Beleza. E ele também vai ter a competência de quê? Dirimir conflitos. Quando ele fala de dirimir conflitos, ele fala lá no artigo no inciso 14, dirimir conflitos sobre competência e circunscrição. Então ele vai aqui também fazer o quê? Dirimir conflitos. Olha só. E vai anotando e vai pensando nisso aqui, ó. Ele vai também dirimir o quê? Conflitos. Que esses conflitos vão ser de competência também e também de circunscrição. Beleza. De onde será esse conflito de competência e circunscrição que vai ser dirimido pelo CONTRAN? Na União, nos estados e no Distrito Federal. Nossa Senhora, que maravilha, né? Mas por que você fez esse contraponto e colocou CETRAN e CONTRAN-DIF lá? Olha só, CETRAN e CONTRAN-DIF, quando ele fala de avocar, não existe competência similar aqui na CETRAN e no CONTRAN-DIF. Mas quando ele fala de dirimir, aí sim. Aí é similar. É similar, porque ele vai dirimir conflitos também. Conflitos de quê? De competência, porque a gente já viu, né? E o que mais? De circunscrição. Mas, olha só, não é qualquer conflito de competência e circunscrição, não é. Ele vai ter conflito de competência e circunscrição em âmbito do município.
Aí você fala para mim, não tá certo isso aqui que vai cair em prova? Tá certinho que vai cair em prova, porque ó, o CONTRAN pode avocar conflito de competência ou unificação das decisões administrativas? Pode. A CETRAN pode? Não pode, porque não está previsto. O CONTRAN, ele vai dirimir conflitos de competência e de circunscrição no âmbito do Estado, Distrito Federal e dos municípios. A sua prova vai falar assim, ó, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá certo isso aqui? Não tá, porque quem tem a competência primária para dirimir conflitos de competência e circunscrição nos municípios é a CETRAN. Beleza? Olha esse paralelo aqui e anota isso com todo o carinho do mundo, porque é uma diferença muito grande. Então leva isso aqui, ó, é diferente isso e é diferente isso. Porque avocar eu tenho só no CONTRAN, porque está lá no inciso 13, avocar para análise de soluções. Dirimir eu tenho nos dois campos de atuação, primeiro no CONTRAN e segundo na CETRAN, mas eu tenho características específicas. Quando o CONTRAN for dirimir conflitos, esse conflito vai ser da União, dos estados e do Distrito Federal. Quando a CETRAN, que também é órgão normativo e consultivo, for dirimir conflitos, esses conflitos serão no município. E a gente vai também trabalhar isso aqui lá nas competências da CETRAN. Beleza? Então, olha isso para cair em prova, que maravilha! Uma maravilha para cair em prova. Beleza? Beleza, professor. Olha só, o CONTRAN, ele vai fazer as resoluções, não vai? Vai fazer as resoluções. Então, a gente vai entender como vai se passar essas resoluções, como vai proceder essa resolução, porque eu tenho técnicas para fazer isso. Não é de qualquer forma, eu quero fazer uma resolução, faz e pronto. Você siga. Claro que não. Eu tenho que ter uma métrica. Olha só, as propostas que eu for dar de resolução, de normatização, eu tenho que ter alguma peculiaridade. Então vamos lá. As propostas aqui das normatizações, eles têm que ter algumas peculiaridades. E são 3, né? Peculiaridades como regra. Olha o que fala ali o parágrafo 1º. Presta atenção. A proposta de norma regulamentar, de que trata o inciso 1, lá do artigo 12, ou seja, normas do CONTRAN, desse artigo serão submetidas à prévia consulta pública, ou seja, o CONTRAN ele vai fazer uma norma. Ele vai fazer e acabou? Não, ele vai ter que, antes de fazer essa norma, colocar ela à prévia consulta pública. O público tem que consultar se aquilo realmente é interessante ou não. Então, o primeiro ponto que você precisa levar é que a proposta de norma, primeiro, ela tem que ter prévia consulta pública. Essa consulta pública vai se dar por que meio? Pela rede mundial de computadores. Beleza. Quanto tempo isso vai ficar disponível para consulta pública antes de ser votado? Vai ficar no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Mínimo 30 dias. Beleza? Essa é a regra. O CONTRAN, ele quer deliberar sobre uma norma. Ele pode deliberar? Pode, porque ele é um colegiado composto por ministros que estão ali para efetivamente fazer isso. Beleza. Para que isso ocorra, ele precisa de regras. Antes de eu fazer essa deliberação, eu preciso colocar isso à prévia consulta pública. Prévia consulta pública. Eu tenho que deixar para o povo saber o que vai ser deliberado. Beleza. Que canal que vai ser proposto isso? Pela rede mundial de computadores. Qual é o mínimo de tempo que vai ficar para consulta pública? 30 dias. E isso aqui é a regra. Isso aqui é a regra. Nós temos uma observaçãozinha, né? Após o término da consulta pública, essas informações ficarão por 2 anos disponíveis para quê? Disponíveis para consulta.
Eu quero voltar lá, eu quero saber se teve alguma coisa errada, eu quero saber qual era o momento que a gente estava vivendo, beleza? Então vai ficar 2 anos aqui para consulta pública. Isso tudo aqui é a regra. Olha só o que diz. As contribuições recebidas na consulta pública, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contado da data do encerramento da consulta. Ou seja, a gente tem aqui um lapso, né? Um lapso temporal. Olha só, vai ficar aqui 30 dias... É no mínimo 30 dias, né? Beleza, então a consulta pública acabou aqui. A partir daqui, eu tenho que ficar por 2 anos disponíveis para consulta. Acabou. Beleza? Essa é a regra. Vamos para a exceção? E a exceção é o que vai vir na sua prova te pedindo todas as características. Olha só. Em se tratando de urgência... E aí a gente vai dar um outro exemplo, né? Tratando de urgência, eu posso deliberar uma norma do CONTRAN sem passar pelo crivo lá da consulta pública, sem precisar ficar lá disponível por 30 dias lá na rede mundial de computadores, beleza? Essa é a ideia, porque eu tenho um caso de urgência. Em caso de urgência, o presidente do CONTRAN... Quem é o presidente do CONTRAN? O presidente do CONTRAN é o ministro dos Transportes. Em caso de urgência, o presidente do CONTRAN ele vai poder fazer o quê? Deliberar. Ele vai deliberar sozinho, sem consulta pública, sem a participação do povo, sem nada. Mas essa deliberação vai ser ad referendum. E o que quer dizer essa porra? Ad referendum. Quer dizer que ele vai deliberar, mas o colegiado vai ter que depois ver se aquilo presta ou não presta. Beleza? É o que fala aqui, ó. Em caso de urgência e relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação. Vai poder deliberar, vai poder fazer uma norma sozinho, mas ad referendo do plenário. O plenário vai ter que referendar aquilo num tempo adequado, que a gente já vai ver o tempo. Para fins dispostos do artigo 1º desse artigo. Ou seja, vamos lá para a técnica. Olha só. Eu tenho um caso de urgência ou grave perigo público. Beleza. O presidente do CONTRAN, que é o ministro dos Transportes, que foi nomeado por quem? Pelo presidente da República, ele vai poder deliberar sozinho, ad referendo, ou seja, ele vai deliberar e depois o colegiado vai ver se aquilo presta ou não presta. Beleza. Na hipótese de ser aprovada ou não pelo plenário, eu tenho um prazo de 120 dias. Olha só, esse referêndum aqui, ó, esse referendo do colegiado, ele vai ter que ter um lapso, né? Qual é o tempo que esse colegiado tem para referendar essa norma, essa deliberação feita pelo presidente? Ele tem um tempo de 120 dias. Se no prazo de 120 dias o colegiado não deliberar, essa resolução ela perde efeito. Ou, se ela deliberar positivamente, mantém os seus efeitos. Então, pode acontecer duas coisas aqui ó, em 120 dias. Ela pode manter os efeitos, né? Foi votada procedente, né? Procedente. Ou ela foi votada o quê? Improcedente. Improcedente. Beleza. Se ela foi votada improcedente, aí a gente tem aqui, ó. Norma do CONTRAN poderá dispor, na hipótese de não ser aprovada pelo plenário do CONTRAN no prazo de 120 dias, perderá sua eficácia com a manutenção dos efeitos dela decorrente. Presta atenção. Olha só, o referendo do colegiado vai se dar em 120 dias. Votada procedente, mantém os efeitos. Votada improcedente, olha só o que acontece. Se ela votou improcedente, ela perde toda a sua eficácia. Ela perde toda a sua eficácia, ela para de surtir efeitos, mas mantém todos os efeitos até então decorrentes. Mantém os efeitos. Mantém os efeitos. Vamos lá? De novo? Presta atenção.
Eu tenho uma proposta de normas do CONTRAN que ela tem que ter regras para ser editada. Nessas regras, essa proposta ela tem que estar sobre prévia consulta pública pela Rede Mundial de Computadores por um período mínimo de 30 dias. Acabou essa prévia consulta pública, vai ficar 2 anos disponíveis para consulta. Isso aqui é a regra geral. Mas, em caso de urgência, o presidente do CONTRAN vai poder fazer o quê? Deliberar ad referendum. Ele vai deliberar sozinho, porque é um caso de emergência, a gente precisa de celeridade, e depois vai ser deliberado, vai ser referendado pelos pares, referendado pelo colegiado. Referendado pelo colegiado e dado procedente, continua os efeitos, dentro do prazo de 120 dias. Beleza. Agora, nesse prazo de 120 dias, foi dado improcedência para essa deliberação, ela perde toda a sua eficácia, mas mantém os efeitos até então decorrentes. Beleza? Lembrando sempre que essa deliberação de urgência é vedada a sua reedição. Ou seja, não foi referendada por esse colegiado, não posso reeditá-la. Eu tenho que fazer uma nova, não posso reeditá-la. É o que fala aqui no inciso 2º. Não está sujeito ao disposto do parágrafo 1º e 2º desse artigo, vedada a sua reedição. Beleza? Pessoal, isso aqui é um tema um pouco complexo, que demanda um pouco mais de leitura, mas que se você pegou o que a gente passou aqui com tranquilidade, não tem mais como errar, tá? É bem tranquilo. E eu preciso que você veja isso 1, 2, 3, 4, 5, 50 vezes, até que você tenha tranquilidade de fazer questão de prova. Tranquilo? Aguardo você no nosso próximo encontro com um outro tema, versando também sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Aguardo você.